Meus amigos, eu agradeço a cada um que está aqui. Maratona de Direito Constitucional. Isso aqui serve para qualquer concurso que você vai fazer. Ah, professor, mas eu tenho um concurso que é da VUNESP, eu tenho um concurso que é da FGV, tenho um concurso que é de uma outra banca. Assista o conteúdo que está aqui e depois, o que eu peço para você? Que você olhe no link da descrição do vídeo, porque se houver algum concurso com inscrições abertas que eu tenha algum curso específico, a gente acerta a mão do conteúdo que estiver faltando ou de algumas especificidades da banca nesses cursos específicos. Mas assim, assista a maratona, porque a maratona são vídeos que já estão aqui no canal, mas eu juntei todos eles para ficar mais fácil para você assistir. E outra coisa, eu não fico fazendo propagandas dos meus cursos durante essas aulas da maratona. Eu cortei todos esses espaços de propaganda para eu já falar aqui com você e você já assistir as aulas todas do jeito que tem que assistir. É claro, pode ser que o YouTube coloque uma propaganda ou outra, mas daí não é minha, é propaganda do YouTube mesmo. Mas olha só, fique por aqui, assista às aulas da maratona e depois, professor, vou fazer o concurso de oficial de justiça. Tem aqui o link para você acessar lá o meu curso. Professor, vou fazer o curso do Tribunal de Justiça Militar. Tem aqui o link para você acessar. Professor, vou fazer o concurso tal. Possivelmente, se eu tiver curso, o curso específico para isso, eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu sempre vou atualizar esses vídeos das maratonas. Eu vou fazer várias maratonas, né? Vou colocar as atualizações e vou colocar o link específico de um curso específico que eu tiver para poder te ajudar, tá bom? Então agradeço a você que está aqui, quero convidar você a assistir isso aqui como uma forma, se você já sabe, que você revise tudo isso, pode assistir até acelerada as aulas, porque daí você não vai ter problemas. Professor, nunca vi isso na minha vida, comece assistindo agora, porque eu tenho certeza de que você vai se sentir mais segura, mais seguro para responder as suas questões de direito constitucional. Vou fazer maratonas de outros assuntos também, fazendo esta compilação de assuntos que estão aqui no canal para ficar mais fácil para você aprender, para você ter uma sequência um pouco maior nos seus estudos, tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos. Fique agora, portanto, com a aula e clique no link da descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço, eu agradeço muito a você que está aqui. Tchau. Estamos ainda no artigo 5º da Constituição, estamos falando de remédios constitucionais, mas antes dos remédios constitucionais eu vou te falar de um outro remédio, que é um remédio para sua revisão, que é exatamente a minha turma de exercícios. As turmas sempre estarão abertas, são R$10 por mês. E você tem o direito de ter acesso a todo o conteúdo que eu já produzi até hoje. Se você quiser isso, você vai pagar R$10 para cada um dos meses anteriores. Então nós temos de abril, maio, junho e agora julho. Se você quiser entrar para ter acesso a tudo, você paga R$10 para cada um desses meses e nos outros meses você sempre vai pagar apenas R$10. Eu tenho ficado muito feliz com o retorno positivo, até surpreendentemente positivo, das pessoas que estão nas turmas de exercício, as pessoas têm gostado bastante e isso para mim é um motivo de grande alegria. Eu tenho certeza de que se você entrar você vai conseguir fazer uma boa revisão dos conteúdos. São questões, são 20 questões, eu mando para você na sexta essas 20 questões e depois no domingo eu mando um vídeo exclusivo só para vocês que estão pagando. E esse vídeo ele tem os comentários das questões e é claro, por vezes dentro dos comentários a gente ainda faz algumas outras inserções que eu entendo que são importantes, tá? R$10 por mês. Se quiser, me manda uma mensagem aqui embaixo aqui no meu WhatsApp, tá? Então, a gente vai começar, a gente vai voltar aqui para o artigo 5º da Constituição. A gente está agora no inciso, eu vou falar do inciso 71. Ó, a gente já falou de remédios constitucionais, a gente falou do habeas corpus, sobre liberdade, a gente falou do habeas data, então a gente falou sobre a liberdade de locomoção no habeas corpus, sobre o, falamos sobre os seus dados estarem livres no habeas data, então questões relacionadas a dados. Falamos do mandado de segurança e dissemos o seguinte, olha, quando não for o caso de habeas corpus e nem de habeas data, a gente vai usar o mandado de segurança. E também falamos do mandado de segurança coletivo, que é a mesma ideia de também garantir um direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou por habeas data, mas em que você tem várias pessoas já buscando esses direitos. Aí você, por economia, o que você faz? Você usa de uma grande instituição para buscar defender esses interesses. A gente falou sobre partidos políticos com representação no Congresso Nacional, tem legitimidade para fazer esse mandado de segurança coletivo, e também associação sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, e todos esses na defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Então, agora a gente vai entrar no artigo 71.
também é um remédio constitucional. Ele diz assim, ó, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, então a falta de uma norma, olha que coisa interessante, falta de uma norma regulamentadora torne inviável, o inviável o que que é? É sem condições de ser utilizado na prática. Então, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável, torne sem condições de ser utilizado na prática o quê? O exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então veja só, uma coisa muito importante. Quando você tem o direito líquido e certo, quando existe a norma e o poder público está desrespeitando a norma, a gente fala no cabimento de mandado de segurança. A gente acabou de ver aqui em cima, ó, cabe mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo. Então existe o direito e o poder público está desrespeitando esse direito. Já no mandado de injunção, a ideia principal é a seguinte: o poder público não fez a norma. O poder público não autorizou, não elaborou nenhuma norma que tratasse daquela questão. Então, o ponto importante, já vou fazer aqui uma comparação, observação. Quando existe, olha só, quando existe a norma e o poder público a descumpre, estamos diante de mandado de segurança. Claro, se não for habeas corpus ou habeas data, lógico, né? Estamos compreensivos quanto a isso. Agora, quando não existe a norma, portanto, há falta de norma regulamentadora, estamos diante do caso de mandado de injunção. Olha que coisa interessante. Então, o mandado é uma ordem judicial, né? Então, eu vou buscar do Poder Judiciário uma ordem para assegurar o meu direito. Mandado de segurança. Na outra situação, é a falta da norma. Então, não foi criada uma norma. Então, sempre que ficar faltando uma norma, o poder público tinha que elaborar uma norma. Professor, mas como que eu sei que o poder público tinha que elaborar uma norma? É fácil você entender. Você, quando lê a Constituição, em vários casos, a gente até já disse o seguinte, ó, tal coisa será nos termos da lei, ou será regulamentado por lei, ou lei específica dirá sobre tal coisa, ou nos termos de lei complementar. A própria Constituição dá os sinais, dá os caminhos de que para certos direitos não basta que isso esteja escrito na Constituição. Será necessário também que o poder público faça uma lei para regulamentar aquilo. Então, qual a ideia? No mandado de injunção, eu estou diante de alguma coisa que a Constituição me deu como direito para ser protegido, mas o poder público não fez a lei quando a própria Constituição diz que ele deveria ter feito. Olha que coisa diferente, né? É um negócio até um pouco mais profundo isso, né? Então veja só, quando eu tenho o direito líquido e certo, quando está isso expresso em uma lei, numa norma, o que eu faço? Um mandado de segurança. E quando não há essa lei? Quando não há essa lei, eu preciso entrar com um processo para forçar o poder público a criar essa lei. E o nome disso é mandado de injunção. Agora, é claro que essa lei tem que ter a ver com algumas questões muito profundas. Então, olha só, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável, ou seja, sem condições de ser aplicado, o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas. Prerrogativas são o conjunto de direitos, né? Então, quando você fala de prerrogativas, você fala conjunto de direitos inerentes, ou seja, relacionados
a nacionalidade, soberania e cidadania. Então veja que coisa, o que vai definir para você se o caso é de mandado de injunção é essa expressão aqui. Falta, ausência mesmo, né? Falta é não existência, inexistência de norma regulamentadora. Não há norma regulamentadora e eu estou sendo impedido de exercer o meu direito, porque o poder público, ao invés de ficar se preocupando com o que é importante, estava se preocupando com o que não é importante e perdendo tempo com bobagem. O poder público não fez a norma, então eu tenho o direito de bater a porta do poder judiciário e dizer o seguinte, ó, juiz, tem uma coisa, hein? Eu tenho um direito que está na Constituição. A Constituição disse que aquilo seria regulado por meio de uma lei, mas o poder público não fez essa lei. E eu quero agora que você, juiz, você, poder judiciário, obrigue o poder público a fazer essa lei. Porque quando ele fizer a lei, eu vou passar a ter direito de exercer, de realmente tornar viável os meus direitos. Olha que coisa louca. Então a Constituição, ela traz um remédio contra as pessoas que estão descumprindo a lei. É um mandado de segurança, por exemplo. Mas também a Constituição traz um remédio para quem é meio paradão, para quem sequer fez o que era sua obrigação, para quem não fez o que deveria ter feito. E qual é a ideia? Se não existe uma norma, e de novo, como que eu vou saber qual é essa norma? Eu vou saber olhando para a própria Constituição. A Constituição vai dizer para você, ela vai dizer assim, olha, tal coisa vai ser regulamentada nos termos de lei. Aí eu vou procurar essa lei, cadê a lei? Não existe, não fizeram. Puxa, mas eu queria exercitar esse meu direito, direitos e liberdades constitucionais que estão na Constituição, e também os direitos, as prerrogativas que eu tenho relacionadas à minha nacionalidade, à soberania nacional ou à minha cidadania. Então eu processo o Estado, por meio, eu entro com um advogado, faço um processo, busco do Poder Judiciário uma declaração de que o poder público está em falta. O poder público está inerte. O poder público deveria ter feito uma norma e não fez. Isso é o mandado de injunção. Se não houvesse já uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito, uma possibilidade sobre isso seria o caso de greve do servidor público. Você se lembra que a greve do servidor público ela deve ser regulamentada por meio de lei específica. Então imagine que eu sou um servidor público e quero fazer greve, mas não existe essa lei específica. Eu poderia entrar com um mandado de injunção para que isso fosse resolvido. Porque se o poder público, e como não fez, né, o poder público não fez até hoje uma lei que trate da greve para os servidores públicos. Então qual é o ponto? Nessa situação, se eu me sentisse prejudicado, eu poderia fazer um mandado de injunção. Por quê? Porque a Constituição disse assim, a greve será exercida nos termos da lei específica. Eu vou procurar a lei específica, eu não acho. Então existe uma falta de norma regulamentadora. Não foi criada a lei. Se não foi criada a lei, o meu direito de greve está sendo inviável. Eu não consigo exercer o meu direito de greve. Qual é a resposta que eu poderia ter para este caso? A utilização de um mandado de injunção. Veja, essa questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal por meio de uma outra ação, mas eu estou te dando a título de exemplo porque isso poderia ser tratado, se não tivesse sido tratado pelo Supremo Tribunal Federal, isso poderia ter sido tratado por meio de um mandado de injunção. Então apenas para que a gente tenha a exata dimensão, quando existe o direito líquido e certo, quando você diz que existe o direito, você diz isso porque já existe a norma. Então é o caso de mandado de segurança. Quando não existe a norma, eu estou diante do mandado de injunção. Portanto, todos esses remédios constitucionais, eles são feitos por meio de um processo na justiça. Mas o ponto mais importante é esse, você compreender do que se trata o mandado de injunção.
tá? Então esse é um ponto importante. Então, só retomando, de remédios constitucionais que nós já vimos. Habeas corpus, que pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo para evitar que eu seja preso ilegalmente. Repressivo quando a pessoa já foi presa ilegalmente. Ok. Temos também o habeas data. E o habeas data tem duas possibilidades de utilização. A primeira delas, para você simplesmente ter conhecimento dos dados relativos à sua própria pessoa, a pessoa do impetrante. E a segunda situação é para a finalidade de retificar, de mudar alguns dados. Ponto. Habeas corpus vimos, habeas data vimos. Aí vamos para o mandado de segurança. O mandado de segurança serve para proteger um direito líquido e certo que não está protegido pelo habeas corpus e não está protegido pelo habeas data. E nessa situação, o direito líquido e certo é um direito existente, é um direito que você pode, de uma simples leitura, entender que aquilo é realmente direito da pessoa, e aí você tem a ideia de que existe alguém cometendo algum ato com ilegalidade ou com abuso de poder. Neste caso do mandado de segurança, qual a ideia? Você vai proteger alguma coisa que não tem a ver com a liberdade e não tem a ver com os seus dados pessoais. Falamos também do mandado de segurança coletivo, que tem a mesma ideia do mandado de segurança normal. Você tem um direito líquido e certo, mas aí você quer proteger um grupo maior de pessoas. Aí você faz isso por meio de um partido político com representação no Congresso Nacional, ou você pode fazer por sindicatos, entidades de classe e associações constituídas há pelo menos um ano, na defesa dos interesses desses próprios associados. Tá? Essa é a ideia. E aí agora, neste vídeo, nós vimos o quê? Outro remédio constitucional, que é o mandado de injunção. Se no mandado de segurança existe o direito líquido e certo, no mandado de injunção não existe esse direito. No mandado de injunção, eu estou atrás de uma decisão judicial que vai mandar o poder público criar aquela norma. No mandado de segurança, eu tenho a norma. No mandado de injunção, eu não tenho a norma e estou buscando o poder judiciário exatamente para que o judiciário obrigue que o outro poder faça aquela norma. Essa é a ideia. Tá? E é claro, o mandado de injunção tem a ver com a impossibilidade, com a inexistência de uma norma, e essa norma impede que você exerça algum direito, direitos e liberdades constitucionais ou suas prerrogativas, o seu conjunto de direitos relacionados à sua vida no quesito de nacionalidade, soberania ou cidadania. Tá bom, meus amigos? A gente vai... Estamos agora terminando já a parte de remédios constitucionais. Falamos do habeas corpus, do habeas data, do mandado de segurança coletivo e falamos do mandado de injunção no vídeo passado. E agora a gente vai para a última das medidas que a gente também chama de remédio constitucional, que é o que a gente chama de ação popular. Ó, qualquer cidadão, então veja só, qualquer cidadão significa qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa mesmo, tá? Qualquer pessoa que tenha título de eleitor. Vou até colocar, porque é isso que depois existe uma lei que trata da ação popular, mas qualquer pessoa que tenha título de eleitor, qualquer pessoa, qualquer cidadão é parte legítima para propor, ou seja, parte legítima significa pode ela mesma propor ação popular. Então é o nome de uma ação na justiça, tá? Entenda isso. Qualquer cidadão é parte legítima, pode ela mesma propor, ajuizar, né? Vamos até colocar aqui, protocolar uma ação popular. E qual é o objetivo da ação popular? Olha só, que vise anular, então que vise é que tenha como objetivo anular ato lesivo ao patrimônio público. Então, qual é o objetivo? Anular ato lesivo ao patrimônio público ou ato lesivo de entidade de que o Estado participe
Também lesivo à moralidade administrativa, lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A gente vai por partes. Então qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar com uma ação na justiça que a gente chama de ação popular. Já quero fazer aqui uma observação que é a seguinte: não confunda a ação popular que está aqui com uma outra coisa que a gente ainda vai falar sobre ela, que é lei de iniciativa popular. É outra coisa a lei de iniciativa popular. A ação popular é o nome de um processo na justiça que pode ser movido por uma única pessoa, qualquer cidadão. Então a primeira coisa que às vezes a pessoa que está estudando pela primeira vez pode achar é que a ação popular é como se fosse um abaixo-assinado. Não é. Tá? A ação popular é um processo na justiça. E esse processo na justiça é feito e pode ser feito por uma única pessoa. Uma única pessoa que acha que aquilo está errado, pronto, acabou. Ela pode entrar com a ação popular no Poder Judiciário. E qual é o objetivo dessa ação popular? Primeiro, anular ato lesivo ao patrimônio público. Ato lesivo, ato que traga prejuízo, ato que cause prejuízo ao patrimônio público. Por exemplo, imagina que a prefeitura lá da sua cidade faz uma compra de um computador e paga num computador que tinha valor de mercado de R$2.000, mas a prefeitura pagou 10 mil. Ora, é uma compra que está errada. Neste caso, o que a gente tem? A gente tem um ato que lesou, que prejudicou o patrimônio público. Qualquer pessoa, e veja, não precisa nem ser daquela cidade, tá? Mas qualquer pessoa pode, se ela tiver título de eleitor, qualquer pessoa pode entrar com um processo na justiça para anular aquela compra. Para que o município devolva aquele computador e para que a empresa que vendeu o computador devolva o dinheiro. Então qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular. E qual é o objetivo da ação popular? Primeiro, anular um ato lesivo ao patrimônio público, ou seja, alguma coisa que foi feita pelos governantes que trouxe prejuízo aos cofres públicos. Ou ainda, ato lesivo de entidade que o Estado participe. Então poderia, por exemplo, haver uma ação popular para anular algum contrato de uma entidade de que o Estado participe. E aqui entidade, entenda que pode ser entidade da administração indireta. Pode ser alguma coisa que aconteceu numa autarquia, numa fundação pública, numa empresa pública, numa sociedade de economia mista. Houve participação do dinheiro público. A resposta para isso, para você anular aquele ato, é buscar no Poder Judiciário a ação popular para que seja anulada aquele ato lesivo, anulado aquele ato lesivo. Tá? Então também entidade de que o Estado participe pode ser objeto dessa ação popular. O que significa? Imagine que o Estado participa de uma sociedade de economia mista, por exemplo, a Petrobras. Imagine que a Petrobras faz algum contrato que está errado, que vai prejudicar a Petrobras. Quando prejudica a Petrobras, como o Estado brasileiro, no caso a União, participa da Petrobras, a União vai ser prejudicada. Então é possível que alguém entre com uma ação popular para anular um ato lesivo à Petrobras. Veja que coisa interessante. Então essa é a possibilidade, estou dando a título de exemplo. Tá? Também pode ser que a ação popular vise anular um ato lesivo à moralidade administrativa. Então veja só, imagine que você, por exemplo, é o prefeito de uma cidade e vai contratar a empresa do seu tio, por exemplo. Numa situação como essa, você está sendo imoral. Lembra-se lá dos princípios da administração pública? A gente tem legalidade, impessoalidade, moralidade. Depois tem publicidade e eficiência. Mas no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade. Se houve alguma coisa que foi imoral, qualquer cidadão pode participar se utilizando do remédio constitucional chamado de ação popular para que a justiça anule aquilo. Então, violação, ato lesivo à moralidade administrativa. Também ato lesivo ao meio ambiente ou ato lesivo ao patrimônio histórico e
cultural. Então pense você que a prefeitura lá de Ouro Preto, que é uma cidade histórica, resolve, por exemplo, demolir os casarões que tem lá. É claro, eles já estão tombados, né, pelo patrimônio público, até pela Unesco, salvo engano. Mas veja, imagine que a prefeitura lá quer fazer isso. Você, como um cidadão, você pode entrar com um processo na justiça para anular esse tombamento. Por quê? Porque estaria ali havendo um ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural daquela cidade e até patrimônio histórico e cultural do país. Então essa é a ideia. Também alguma coisa que possa causar danos ao meio ambiente, a mesma coisa, tá? Aí veja só, a ação popular, portanto, eu quero que você entenda, ela não tem nada a ver com a lei de iniciativa popular, que de certo modo colhe um monte de assinaturas para levar isso para o Congresso Nacional, não é nada disso. Aqui a ação popular, o nome já diz, ação. É algo que vai na justiça, mas ela pode ser feita por uma pessoa, qualquer cidadão. A própria Constituição diz, ela não exige que existam mais pessoas, pode ser uma pessoa que entenda que existe um ato lesivo ao patrimônio público, ou que exista um ato lesivo a alguma entidade de que o Estado participe, ou que exista algum ato lesivo à moralidade administrativa, ou ao meio ambiente, ou ao patrimônio histórico e cultural. Então essas pessoas, qualquer dessas pessoas, ou qualquer cidadão, pode buscar do Poder Judiciário a anulação desses atos. Veja que interessante. Também é um remédio constitucional, porque é uma forma de você reprimir os abusos de poder, mas aqui a gente tem uma situação que é bem interessante, porque veja só, entenda, né? Quando a gente fala do mandado de segurança, quando a gente fala do habeas corpus, quando a gente fala do habeas data, a gente está pensando só na gente. Então é o meu direito de ir e vir que está sendo desrespeitado no habeas corpus. É o direito de acesso aos meus dados que eu vou buscar por meio do habeas data. É um direito líquido e certo que eu tenho, que eu vou buscar por meio do mandado de segurança. Mas, no caso da ação popular, eu quero proteger toda a coletividade. Eu quero proteger todo o interesse público. Eu quero proteger todo o interesse das pessoas que são pagadoras de impostos no país. E de todos até que não podem pagar impostos, dos que inclusive são alienados da sociedade, daquelas pessoas que não têm sequer onde morar. Quando você faz isso, você está protegendo os cofres públicos. E se os cofres públicos estão protegidos, é claro que as autoridades podem olhar para esses menos favorecidos mais adiante. Então qual é o ponto aqui? Na ação popular, você, cidadão, como uma única pessoa, já não está procurando proteger os seus próprios direitos. Mas a Constituição dá para você, e as pessoas desconhecem isso que é a tristeza, né? A Constituição dá para você o direito de anular, de que você busque na justiça anular algum ato que prejudique os cofres públicos, algum ato imoral, algum ato que prejudique o meio ambiente, algum ato que prejudique o patrimônio histórico e cultural. Então a ideia qual é? A de que você participe pensando na coletividade. E aí a própria Constituição dá um passo a mais e diz o seguinte, ficando o autor, que autor é esse? O cidadão que entrou com a ação popular, que é um processo na justiça, né? Então ficando o autor, salvo comprovada má-fé, ou seja, salvo no caso de comprovar má-fé, então ele está fazendo aquilo, por exemplo, para uma promoção política, sei lá, alguma coisa assim, mas o autor, em regra, ele é o quê? Isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O que é sucumbência? Só para você entender, são os honorários pagos aos advogados, tá? De quem ganhou o processo. Então pensa o seguinte, eu sou um cidadão normal e faço uma ação popular contra um prefeito. O prefeito vai contratar um advogado para fazer a defesa dele. Imagina o seguinte, que o prefeito ganha o processo contra mim. Se fosse num processo normal, eu teria que pagar a sucumbência para o advogado do prefeito. Eu teria que pagar os honorários de sucumbência ou o ônus da sucumbência para o advogado do prefeito. Mas como a Constituição quer que todos queiram participar, a Constituição diz o seguinte, ó, se você fizer a ação popular, se você fez aquilo de boa fé, se você fez aquilo realmente achando que você estava argumentando o certo, se você fez isso, ó, fique tranquilo, você não vai pagar as custas judiciais, que são valores que são pagos
para o Estado, né, para o Poder Judiciário, e você também não vai pagar a sucumbência. Ou seja, se você perder a ação, você não vai ter que pagar os honorários dos advogados da parte contrária. Por quê? Porque é um estímulo. Claro, a própria Constituição diz que se você fizer isso de má fé, você tem que pagar. Mas é um estímulo para que você queira, como cidadão, participar da vida política da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então essa é a ideia. Então vejam, meus amigos, que a ação popular é um remédio constitucional, é um processo feito por qualquer cidadão com um objetivo: anular atos lesivos. Lesivos ao quê? Ao patrimônio público, ao patrimônio de uma entidade de onde o Estado participe, ou ainda atos lesivos à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. E aí a gente tem a regra dentro da ação popular para estimular você a fazer isso, a participar das decisões que têm relação com a sua própria vida, decisões políticas, decisões administrativas. A própria Constituição diz que você não vai pagar custas judiciais e não vai pagar a sucumbência, ou seja, você pode entrar com aquela ação desde que seja de boa fé, porque a Constituição diz assim: salvo comprovada a má fé, está isento de custas judiciais e também isento de pagar os ônus da sucumbência. Tá? Então essa é a ideia, também é um remédio constitucional. Eu acho muito prudente que a gente vai terminar esse vídeo, mas antes de terminar, a gente faça aqui um quadro, para que você realmente tenha a ideia dos remédios constitucionais, de como que a gente poderia lidar com eles. Né? Então a gente tem aqui, ó, habeas corpus, existe o preventivo e o repressivo, e trata da liberdade de locomoção. A gente tem o habeas data, que tem como objetivo proteção a dados. Pode ser por meio de acesso às informações ou retificação, mudança de informações. Mandado de segurança. Direitos não amparados por habeas corpus ou habeas data. Direito líquido e certo. E além disso, existe o mandado de segurança coletivo, tá? Vou colocar mais uma coluna aqui, né? Ó, clica com o da direita aqui em cima, inserir coluna à direita ou à esquerda, ó, inserir coluna. Temos um mandado de injunção. Eu estou falando de falta de norma regulamentadora. E também vou falar de ação popular, anulação, qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Estou falando de anulação de atos lesivos. Vou aumentar para você aqui para ficar mais fácil de você ver. Anulação de atos lesivos ao patrimônio público, ao cofre público, né? A gente pode até copiar aqui, ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente e valores ou bens de valor histórico e cultural. Isso é muito importante, porque você consegue identificar qual é o remédio constitucional mais adequado para aquilo que você se sente prejudicado. Então veja só, quando eu falo de liberdade, habeas corpus; quando eu falo de dados, habeas data; quando eu falo de um direito líquido e certo que não está no habeas corpus ou habeas data, mandado de segurança. Lembrando do mandado de segurança coletivo.
Mandado de injunção, falta a norma regulamentadora. E ação popular, qualquer cidadão, e fala de anulação de atos lesivos ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente e bens de valor histórico ou cultural, histórico e cultural. Meus amigos, eu acho que ficou interessante esse quadrinho aqui, né? Acho bem relevante, por quê? Porque muitas questões de concurso podem girar, podem gravitar em torno desses conhecimentos aqui. Tá bom, meus amigos? Na última vez que nós tratamos aqui de direito constitucional, falamos de todos os remédios constitucionais, fizemos aqui aquele quadrinho para fazer a diferenciação dos remédios constitucionais. Agora vamos continuar. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então aqui é o que a gente fala de defensoria pública, por exemplo, ou ainda advogados que atuam pelos convênios da OAB com a Defensoria Pública. Tá? Então é uma obrigação constitucional do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, pessoas que não têm condições de pagar por advogados, ou a gente usa a Defensoria Pública, né? Se a pessoa não tiver condições, essa pessoa é mandada para a Defensoria Pública, ou mesmo convênios da OAB com a própria Defensoria Pública. Aí a OAB é quem faz a indicação desses advogados. Tá? Existem muitos advogados que em muitos estados ainda trabalham, eles não são defensores públicos, mas são advogados que têm o seu escritório particular, etc., e que fazem esse atendimento para as pessoas. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então quem vai fazer depois a remuneração desses advogados é o próprio Estado. Tá? Então essa é a ideia do inciso 74. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como indenizará o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então olha só, aqui a gente tem a indicação de indenização por erro judiciário. O que é erro judiciário? Uma decisão judiciária ou judicial errada. Então a pessoa foi condenada erradamente e lá na frente se descobriu que existiam outras provas que poderiam inocentar essa pessoa. Só para fazer uma ligação, essa é a possibilidade, por exemplo, de você usar a ação chamada revisão criminal, que nós vimos até lá no processo penal. Mas há o dever de o Estado indenizar essa pessoa que foi condenada por um erro judiciário. E também vai indenizar quem ficou preso além do tempo indicado na sentença. Então pense que a pessoa tinha que sair, então existia uma indicação na sentença de que essa pessoa cumpriria sua pena em tanto tempo e ela ficou presa por mais tempo. Né? Então essa é a ideia, tá? Isso é o que está na Constituição. Tá? Então indenização por erros judiciários e também por manter o preso mais tempo do que foi fixado na sentença. Porque assim, cara, vamos jogar o jogo. O cara foi condenado? Foi. Então o que tem que acontecer com ele? Ele tem que ficar preso. Beleza. Então vamos jogar o jogo. Ele foi processado dentro das regras do jogo, dentro do devido processo legal. Beleza, teve direito a ter um advogado, tá tudo certo, mas foi condenado. Quando foi condenado, ele tem que ficar preso. Beleza. Segundo a Constituição, teria que ficar preso em local separado, então com a indicação da periculosidade, etc. E tal. Não sei se isso acontece em todos os lugares, em geral isso não acontece. Além disso, o Estado precisa cumprir a regra do jogo com relação ao tempo. Ó, falou que eu vou ficar até tal dia preso, eu tenho que ficar até tal dia preso. Eu não posso ficar mais do que esse tempo. Então essa é a ideia. Tá? Então é assim que deve ser. Tá? Então essa é a ideia. Inciso 76. Assunto que sempre cai em concurso. Eles são gratuitos para os reconhecidamente pobres. Então não é para todo mundo, é só para quem é pobre. O que é gratuito? Certidão de nascimento, então registro civil de nascimento e certidão de óbito. Tá? Então, para nascer e para morrer, a princípio, pelo menos para ter essa
indicação do registro, você não paga. Então, registro civil de nascimento, claro, o primeiro registro. Ah, perdi, vou buscar a segunda via. Pode ser que a lei de organização judiciária do seu estado preveja ali um pagamento, mas a primeira certidão, primeiro registro civil e também a certidão de óbito, esses são gratuitos para quem se afirmar pobre, tá? Outra que também cai em concurso, eu já vi questão de concurso sobre isso, hein? São gratuitas algumas ações, ó. As ações de habeas corpus e habeas data. E, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então vamos lá. Gratuitos. Para todos. Então não é só para os pobres, tá? É isso que eu quero que você entenda. Então aqui, gratuitos para os pobres, certidão de óbito e registro de nascimento. Agora, gratuitos para todo mundo, então independente se o cara é rico ou pobre, o que vai ser? Habeas corpus, habeas data e atos para exercício da cidadania. O que seria ato para exercício da cidadania? Por exemplo, o exercício, então exemplo, o exercício do direito de petição, para você fazer ali algum pedido dentro da administração pública. Tá? Então essa é a ideia. Então são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Tá? Essa é a ideia. Inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo, então, nos processos judiciais e nos processos administrativos, isso é a tradução, né? Nos processos judiciais e processos administrativos, são assegurados a razoável duração do processo, ou duração razoável do processo. Você pode encontrar também a mesma expressão, não é porque está invertido, mas a ideia é a mesma. A razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. O que significa? Significa que, no fundo, o que se pretende é que você coloque, a ideia é imprimir eficiência nos processos judiciais e administrativos. Tá? Então essa é a ideia. Duração razoável, ou razoável duração. Quanto que é razoável duração? É um mês, é 3 meses, é 90 dias, é um ano? Depende do processo. Então a ideia principal é a seguinte, olha, tais processos em geral duram tanto tempo. Por que esse aqui está durando mais? Né? Então, um determinado processo dura 1 ano, dura 2 anos até terminar tudo. Por que esse aqui está há 8 anos sem ter terminado? O que está acontecendo? Então, os juízes devem realmente velar, devem buscar que isso realmente aconteça, para que os processos tenham uma duração razoável, dentro de uma média. Tá? E também, é claro, garantido os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Então, o objetivo do Estado é que todos que atuem no processo, eles de fato possam realmente contribuir para que o processo ande de forma efetiva, ande de forma rápida, para que ele realmente termine num tempo razoável, num prazo razoável. Tá? Esse é o inciso 78. Aí, parágrafo 1º diz assim, ó, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que assim, grosseiramente e simplesmente para o fim aqui do seu concurso, você precisa entender as normas que têm relação com a proteção ao indivíduo podem ser invocadas pelas pessoas independentemente de esperarmos outras leis para fazer valer a Constituição. Tá? Essa é a ideia. Então significa o quê? Que as normas que têm relação com proteção do indivíduo, e aqui a gente vai colocar direitos e garantias fundamentais, essas normas são aplicadas imediatamente. Então veja só, eu sou o procurador, vocês sabem, né? Sou procurador da Fazenda Pública de um município. E aí veja só, por vezes existem as passeatas, né? Então existe a passeata a favor do presidente, contra o presidente, tá tudo bem, a democracia é assim, né? Ela tem essas nuances.
Aí o que acontece? Geralmente você percebe, né? Então tem o pessoal que marca um protesto para um dia. Daí depois tem o pessoal que marca um outro protesto para outro dia. Enfim, vai quem quer, também não vai quem não quer, não tem problema nenhum quanto a isso. Cada um é livre para pensar o que quiser. Mas, o que acontece? A gente sabe que tem aqui na Constituição, no artigo 5º, a ideia de que todos podem se reunir pacificamente, sem armas, desde que não frustrem, independentemente, né, da autorização do poder competente, desde que não frustrem outra reunião marcada para o mesmo local, enfim, é isso que está lá na Constituição. Pois bem, quando você está no município em que você tem uma manifestação já marcada, né, então as pessoas, os grupos fazem essa marcação, o que esses grupos fazem? Eles colocam um representante para comunicarem o poder público. Então eles comunicam, ou o município comunica o estado, dizendo o seguinte, olha, no dia tal nós vamos fazer tal manifestação. Tá? Então nós estamos avisando, por quê? Porque a Constituição diz que isso acontece independentemente de autorização. Você só não pode frustrar outra reunião, claro, tem que ser uma reunião pacífica, sem armas, não pode frustrar outra reunião, e é claro, mais do que isso, né, você não precisa de autorização do poder público. Pois bem, em casos assim, a pessoa faz o pedido com base neste artigo 5º e no respectivo inciso da Constituição. Então, olha, com base no artigo 5º, inciso tal da Constituição, vamos até achar aqui, ó, sem armas. Vamos achar qual é o inciso aqui, ó. Inciso 16, ó, todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Perfeito, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada, parará. Tudo certo. Então qual que é a ideia, meus amigos? Quando isso de fato acontece, o que se faz é aplicar o que está na Constituição, porque isso é uma garantia fundamental, um direito de liberdade, um direito de manifestação do pensamento, um direito de defender a sua crença política, se está certo ou está errado, não cabe ao poder público dizer, o poder público precisa ser neutro com relação a isso. Então, isso está na Constituição, as pessoas fazem o pedido e os poderes públicos, eles autorizam, e não é nem autorizam, porque a Constituição não diz que autoriza, mas a Constituição diz que precisa ser comunicado. O que o poder público faz? Ele não autoriza. Ele diz o seguinte, olha, ciente de que vai haver tal manifestação. E aí veja só, se porventura um outro grupo quiser fazer para o mesmo dia, para o mesmo local, a mesma manifestação, aí o poder público vai impedir, aí ele não vai autorizar que a outra aconteça. Então quem fez o protocolo primeiro está valendo aquela pretensão de fazer a manifestação naquele dia. Qual é o ponto? Isso é feito, não precisa de nenhuma lei para disciplinar isso. Por quê? Porque isso já está na Constituição, já é um direito e uma garantia fundamental, portanto não precisa de nenhuma outra lei para que isso tenha aplicação, tá? Essa é a ideia. Então, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, isso já vale, porque está na Constituição e isso já é o suficiente para valer, tá? Então, essa é a ideia. A gente vai perceber que em alguns casos, por exemplo, a gente já viu na parte dos servidores públicos dizendo o seguinte, olha, é assegurado o direito de greve ao servidor nos termos de lei específica, né? Então esse é um caso em que não há uma aplicação imediata, tá? Mas também isso não está dentro dos direitos e garantias fundamentais, porque o que estiver dentro dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata. Para fins de concurso, só guarde isso, direitos e garantias fundamentais, aplicação imediata. Poderia aparecer para você também uma outra expressão que é menos comum, mas que eu preciso dizer, aplicabilidade imediata. Tá? Isso aqui está nos livros de direito, né? É uma coisa um pouco mais profunda, não preciso nem tratar disso aqui para vocês, porque para o concurso não será cobrado nada disso, existe toda uma divagação sobre isso aqui, existe toda uma teoria sobre tudo que está aqui, mas para você no seu concurso isso não é importante. O importante é você entender direitos e garantias fundamentais, aplicação imediata, ou aplicabilidade imediata seria a mesma coisa. Vou apenas colocar um outro termo, e vejam, quem é do direito sabe o termo que eu vou colocar aqui, e acho improvável que a VUNESP coloque. Mas, de todo modo, como a gente não sabe o que realmente se passa na cabeça do seu examinador, eu vou colocar aqui uma outra expressão. As normas têm aplicabilidade imediata, e também a gente poderia dizer que são normas de eficácia plena. Tá? Só isso. Quem está aqui
que me acompanha, quem é do direito entende tudo que eu estou falando aqui, você que não é, são duas observações. Imagino que o seu examinador não dê um passo maior do que a perna. Eu imagino que ele não cobre isso, tá? Mas, só para que a gente não deixe de falar, estou tratando aqui com você. Então, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E poderia estar, são normas de aplicabilidade imediata, ou são normas de eficácia plena. Essas duas últimas, é claro, são menos prováveis de serem perguntadas para você, mas tudo isso significa a mesma coisa, tá? Pra gente aqui é suficiente você saber que são a mesma coisa. É o quanto basta pra gente hoje aqui, tá bom? Então as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou aplicabilidade imediata, ou são normas de eficácia plena. Tudo isso significa a mesma coisa, tá? Significa que eu não preciso de nenhuma outra lei para fazer valer a Constituição. Então, independentemente de esperarmos outras leis para fazer valer a Constituição. Essa é a ideia. Parágrafo segundo. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros o quê? Outros direitos e garantias, né? Decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, olha só, os direitos e garantias que estão na Constituição podem sofrer acréscimos de tratados internacionais. Dos quais, ô louco, professor, tá digitando mal hoje, aí ó, dos quais o Brasil faça parte, tá? Então qual é a ideia? Além dos direitos e garantias fundamentais que você tem na Constituição, você pode acrescentar outros direitos que estarão onde? Em tratados internacionais, tá? Então essa é uma ideia muito importante. Por exemplo, só para que você tenha ideia, né? Só para você ter uma noção. Não existe na Constituição, a gente viu aqui dos direitos e garantias fundamentais, a gente não tem a expressão que diz assim, é proibido que a pessoa produza prova contra si mesma. Isso não está na Constituição. Sabe onde está? Está num tratado internacional do qual o Brasil faz parte. Então, na Constituição você tem direito ao contraditório, direito à ampla defesa, tá tudo bem. Mas a ideia de que você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo ou contra você mesma, isso não está na Constituição, mas está num tratado internacional do qual o Brasil faz parte. Então o Brasil assinou um tratado internacional, então isso que foi feito internacionalmente vale para dentro do nosso país, tá? Essa é a ideia. Então isso é muito importante, por quê? Porque você não restringe os direitos fundamentais. Então, ó, os direitos e garantias expressos, ou seja, que estão constando claramente na Constituição, não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Então, é claro que você pode ter direitos e garantias fundamentais que são praticados pelo país, que estão em outras leis, etc. e tal, mas também não excluem os direitos e garantias que estão nos tratados internacionais. E é para isso que eu quero chamar sua atenção, tá? Por quê? Porque a questão do concurso vai estar assim, os direitos e garantias expressos na Constituição excluem os direitos que constam nos tratados internacionais. E a resposta é exatamente o contrário. Os direitos e garantias da Constituição do Brasil não excluem, não afastam os direitos que estão contidos em tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Então, olha só, os direitos e garantias que estão na Constituição podem sofrer acréscimos, tá? Podem sofrer acréscimos de tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte, tá? Essa é a ideia bem interessante, tá? Parágrafo terceiro. Isso aqui, cara, cheiro e jeito de concurso, hein? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, hein? Tem gente que não gosta de direitos humanos, meu Deus, né? A pessoa acha que direitos humanos... bom, não vou nem falar, tá? Mas
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então vamos lá, isso aqui é uma questão importante. Então a gente falou no parágrafo anterior, no parágrafo anterior dissemos que é possível acrescentar aos direitos e garantias da Constituição outros direitos que estiverem em tratados internacionais. Isso a gente viu, certo? Agora, no parágrafo 3º, há um passo a mais. É possível transformar esses tratados internacionais em uma emenda constitucional. Então veja só. Agora no parágrafo 3º há um passo a mais. É possível transformar esses tratados internacionais em uma emenda constitucional para que esses direitos ganhem mais força. Porque, é claro, uma coisa que está na lei está abaixo do que o que está na Constituição. Quando está na Constituição, a Constituição, você já tem a ideia de que é a lei maior do país. É aquilo que está acima de todas as outras normas. Então primeiro vem a Constituição e depois vem todas as outras leis. A Constituição está acima de todas as outras leis. Quando você pega um tratado internacional e transforma esse tratado internacional em uma emenda constitucional, você faz isso porque você tem um objetivo. Qual que é esse objetivo? É assegurar que aqueles direitos que estão nos tratados internacionais tenham a mesma força da Constituição. Então olha só, no parágrafo anterior nós dissemos que é possível acrescentar aos direitos e garantias da Constituição outros direitos que estiverem em tratados internacionais. Agora, no parágrafo 3º, há um passo a mais. Qual é esse passo a mais? É possível transformar esses tratados internacionais, então olha só, é transformar mesmo, é transformar esses tratados internacionais em uma emenda constitucional, para que esses direitos ganhem mais força e passem, eu vou colocar assim, e passem a ter o mesmo status de um texto constitucional. Ou seja, esses tratados internacionais passam a ser a própria Constituição, juntamente com os direitos que já estão na Constituição. Então não vai ser um negócio assim, eu vou trocar toda a Constituição pelos tratados internacionais. Não é isso não. Você pega a Constituição e você coloca agora os tratados internacionais que vão se somar à Constituição. Então os dois vão ter o mesmo status de Constituição. Para que isso aconteça, e o Brasil, olha, existe no Brasil uma série de tratados internacionais com essa força. Por exemplo, o Tratado Internacional das Pessoas com Deficiência é um dos tratados internacionais que o Brasil assinou e entrou no Brasil com a mesma força de emenda constitucional. Olha que coisa louca. Então, para que os tratados internacionais tenham a mesma força, o mesmo status da Constituição, é necessário que o texto do tratado internacional seja aprovado pelo Congresso Nacional em cada uma de suas casas. E casas aqui, Câmara dos Deputados
e Senado Federal. Isso precisa ser aprovado em 2 turnos, ou seja, são 2 votações. Isso precisa ter aprovação de 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. Essa é a ideia, meus amigos. Então veja só, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, e veja bem, sobre direitos humanos, hein? Então não é sobre qualquer outra coisa, sobre direitos humanos. Então tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Então cada casa aqui na Câmara e no Senado. Em 2 turnos, ou seja, em 2 votações, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes. O equivalente é o que diz mesmo. Equivaler é ter o mesmo valor. É igual, valente de valer. Então valem igual, valem a mesma coisa que as emendas constitucionais. Tá? Então veja só, qual é a pergunta do concurso? Estou explicando tudo isso para dizer para você onde o seu examinador pode brincar com isso aqui. Primeiro, ele pode dizer que tratados e convenções internacionais, só, sem falar que é sobre direitos humanos. Já estará errado, porque são apenas os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos para os quais eu aplico essa ideia. Tá? Outra coisa, pode falar que aprovados no Senado Federal ou aprovados na Câmara dos Deputados. Não, é em cada casa do Congresso Nacional. Então isso também poderia ser perguntado. Outra coisa, poderia falar aprovados em cada casa do Congresso Nacional em turno único ou em uma votação. Não, são 2 turnos, são 2 votações. Outra coisa, poderia estar aqui, aprovados por maioria absoluta. Não, ó, entenda, 3/5 não é maioria absoluta. 3/5 são 3/5. Quando a Constituição quer que seja maioria absoluta, estará escrito maioria absoluta. Professor, para a gente agora, eu preciso saber a diferença de 3/5 e maioria absoluta? Não. A única coisa que eu quero que você guarde é essa expressão, 3/5 dos votos. Tá? Por quê? Porque até na turma de exercícios, salvo engano, uma das questões, eu até tinha adiantado esse assunto lá para eles, da turma de exercício, eu até disse o seguinte, olha, isso aqui é uma coisa que a gente ainda vai ver durante o nosso curso e tal, mas essa questão, lá na questão da turma de exercícios, tinha uma afirmação dizendo que era por maioria absoluta, e não é, tá? É por 3/5 dos votos, tá? E além disso, serão equivalentes ao quê? A emendas constitucionais. O que o seu examinador poderia trazer? Serão equivalentes à lei complementar, ou são equivalentes à lei ordinária, etc. e tal. Então, toma muito cuidado com isso aqui, porque tem várias expressões que chamam bastante atenção para o seu concurso. Primeiro, são só sobre direitos humanos, um assunto. Assunto 2, aprovados em cada casa do Congresso. Então, precisa passar pela Câmara e precisa passar pelo Senado. Tá? Outra coisa, 2 turnos de votação. Outra coisa, aprovação de 3/5 dos votos. Então precisamos de 3/5 dos votos. Outra coisa, equivalentes a emendas constitucionais. Não é equivalente à lei complementar, equivalente a nada. Equivalente à emenda constitucional. É isso que eu quero que você entenda. Emenda constitucional é a mesma coisa do que a Constituição. Tá? Então, se você emenda a Constituição, você está colocando ali um novo texto dentro da própria Constituição. Então é isso que eu quero que você entenda. Tá? Então esse é um ponto muito importante. O último parágrafo aqui, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Então aqui também a ideia é a seguinte, para crimes de guerra ou de genocídio, dizem que está havendo genocídio aí, né? E não quero nem entrar nessa questão. Não sei se é exatamente genocídio, mas no mínimo omissão existe, né? Fecha parênteses. Né? Mas para crimes de guerra ou para genocídio, que é o extermínio da raça humana de algum modo, é possível que o responsável seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional, caso o país
tenha aderido ao tratado internacional relacionado a isso. E no nosso caso, o Brasil aderiu, tá? Então, o nosso país realmente aderiu. Existe um tratado internacional chamado Tratado de Roma, que trata realmente sobre este assunto. Não vai cair aqui no seu concurso, mas essa expressão é importante. Tribunal Penal Internacional, que vai julgar crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra, etc. Tá? Então, essa é uma ideia bem interessante. Então, amigos, nós terminamos aqui o artigo 5º. No próximo vídeo a gente já vai ver o artigo 6º e seguintes da Constituição. Então vamos lá. Direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, a moradia, transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Professor, eu devo guardar todos esses direitos sociais? Sugiro que sim, tá? O que você pode fazer é todos os dias dar uma lida nisso. Quais são os direitos sociais? Educação, saúde e alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Previdência social talvez de algum modo fuja um pouco, né? Porque todo mundo já estudou, todo mundo quer ter saúde, todo mundo se alimenta, todo mundo quer ter trabalho, moradia, transporte, lazer. Lazer é um negócio que chama bastante atenção, porque às vezes a gente acha estranho, né, que conste lá lazer, né? Segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, tudo isso direito social, tá? Então, isso é o que está na Constituição. Artigo 7º começa a falar dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, a primeira coisa é o seguinte, todos os direitos dos trabalhadores que nós vamos ver agora, isso não exclui qualquer outro direito. Na verdade, isso aqui é o mínimo que as pessoas devem ter, tá? Então é por isso que a Constituição diz assim, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então quem trabalha na cidade, quem trabalha na roça, tem esses direitos, né? Além de outros o quê? Outros direitos, né? Que visem a melhoria de sua condição social. Porque veja, o direito do trabalhador, ele serve para melhorar a condição social dele, né? Porque se ele tem esses direitos, ele pode existir melhor, ele pode viver melhor e ele pode ter uma ascensão social ou pelo menos pode ter uma melhoria da sua condição social. Então vamos lá. Inciso primeiro, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária. Então, proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, a primeira coisa, proteção contra uma dispensa arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Por quê? Entenda uma coisa, a ideia é a de que as relações de emprego elas sejam sempre mantidas, por isso que a Constituição protege a relação de emprego contra essa despedida arbitrária. Então, quando, por exemplo, você tem multas, quando você tem, né, a pessoa que trabalha pela CLT, por exemplo, tem lá, o empregador tem que depositar 40% do total dos depósitos de FGTS, por exemplo, isso serve para quê? Para desestimular que essa pessoa venha a demitir o empregado, tá? Então, a título de exemplo. Então, proteção contra a despedida arbitrária poderia estar aqui, contra a dispensa arbitrária também poderia estar, tá? Ou sem justa causa, tá? Então, essa é a primeira ideia. Outro direito, né? Outro direito do trabalhador, seguro-desemprego, no caso de desemprego involuntário, ou seja, contra a vontade, tá? Então, involuntário é contra a vontade do empregado. Por isso que, quando a pessoa pede demissão, ela não recebe seguro-desemprego. Por quê? O seguro-desemprego ele serve para uma despedida involuntária, para o desemprego involuntário, contra a vontade do trabalhador, tá bom? Então essa é a ideia. Fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS. Para quem, eu sei que tem muita gente aqui que está fazendo concurso e já trabalha, etc e tal, e tem uma moçada nova que nunca trabalhou, e não estou falando que isso é errado não, mas fundo de garantia para que é? Quando você tem um salário, uma parte do seu salário, 8% do seu salário é descontado. Então imagine que você ganha, sei lá, R$2.000. 8% desses R$2.000 vão para uma conta que fica na Caixa Econômica Federal e lá você tem o rendimento de alguns juros, lá é bem baixinho, mas é um fundo, é uma poupança,
tá? Então, quando você, por exemplo, é demitido, você pode sacar esse dinheiro para ficar ali um tempo. Então você recebe o seguro-desemprego e você pode sacar o seu fundo de garantia. Você vai comprar uma casa, você pode usar o dinheiro do fundo de garantia. Estou te dando a título de exemplo, estou explicando isso porque tem uma moçada nova que está aqui no canal, que nunca trabalhou e não é demérito nenhum. Acho até muito legal você que já está estudando, né, querendo passar no concurso porque tem ensino médio, terminou o ensino médio, então estou só te explicando, tá? Então funciona assim, você tem o seu salário e aí uma parte dele, 8% do seu salário é descontado e vai para essa conta, né? Para uma conta que você só vai poder movimentar em casos específicos, tá? Então isso é o FGTS, tá? Inciso 4º. Salário mínimo, isso aqui a gente já falou na parte dos servidores públicos, tá? Então, salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, isso é uma coisa importante, então salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e de sua família, como moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então até já falamos sobre isso na parte lá de servidores públicos, só destacando realmente a questão de o salário mínimo ser nacionalmente unificado. O que significa? Mesmo que no seu estado, eu não sei de onde você está me assistindo, né? Existem alguns estados que têm lá o salário mínimo estadual. Mas isso não exclui a existência de um salário mínimo nacional, tá? Então o salário mínimo que a Constituição prevê é o salário mínimo nacionalmente unificado. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então os trabalhadores têm direito a esse piso salarial. Piso salarial é um valor mínimo. Então, piso é um valor mínimo. Se você trabalha no comércio, então pode ser que o salário mínimo seja, nem sei quanto é o salário mínimo, sei lá, R$1.100, não sei quanto é o salário mínimo. Mas pensa o seguinte, que o salário mínimo é R$1.100. Mas pode ser que o piso salarial do comércio, para quem trabalha no comércio, trabalha numa loja, enfim, trabalha numa loja de sapato, numa loja de roupa, pode ser que este piso salarial seja de R$1.500, por exemplo. O que significa? A pessoa que entrar para trabalhar numa loja dessas, que existe esse piso salarial, ela vai ganhar este piso salarial, ela não vai nem ganhar o mínimo, ela vai ganhar acima do salário mínimo, tá? Então o piso salarial é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. O que significa? Quanto mais o seu trabalho for complexo ou for abrangente, aí a extensão é isso, é um trabalho muito importante, muito abrangente, é claro que o piso salarial vai ser maior, né? Então essa é a ideia, mas o direito ao piso salarial é bem interessante por isso, porque você coloca um patamar acima do salário mínimo e todas as pessoas daquela categoria só podem ganhar pelo menos aquilo, tá? Então essa é a ideia. Irredutibilidade do salário, ou seja, o salário não pode ser reduzido, só que isso aqui é importante, hein? Salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. O que significa? Neste ponto, meus amigos, você pense o seguinte, o salário não pode ser reduzido, mas se houver acordo coletivo ou convenção coletiva, ou seja, pode reduzir com a participação, reduzir o salário, né? Com a participação do sindicato, tá? Então, o acordo coletivo e a convenção coletiva falam disso, da participação do sindicato nessa negociação, né? Por exemplo, agora, na época da pandemia, imagine, né? Não estou dizendo que é o adequado, o ideal é que não se reduza o salário de ninguém, mas pode ser que tenha ocorrido a participação dos sindicatos para concordar com uma eventual redução de salário agora por conta de uma queda dos lucros também das empresas, enfim. Então poderia isso acontecer, tá? Então isso o salário é irredutível, portanto, mas se houver um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, professor, eu preciso saber a diferença de acordo ou convenção coletiva? Para o seu concurso não, tá? Não tem a necessidade de você se aprofundar nisso. Mas convenção coletiva ou acordo coletivo são instrumentos de negociação do sindicato, tá? Então é necessário que para reduzir o salário das pessoas, dos trabalhadores, haja a participação do sindicato e a concordância, claro, dos sindicatos, tá? Então essa é a ideia. 7º, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Aqui a ideia é a seguinte, imagine que você trabalha como corretor de imóveis, né? E você ganha comissões. Então se você trabalha como corretor de imóveis e não tem um salário fixo, mas ganha comissões, imagine que você chegou lá imagine que o salário mínimo
é R$ 1.100. Deve ser isso, né? Não sei quanto é. Professor, nossa, que chique, né? Não, não sei, realmente não lembro assim exatamente quanto é. Né? Então imagine que o salário mínimo é R$ 1.100. Mas imagine que de comissões você fez no mês R$ 600. Portanto, a empresa deve complementar em R$ 500 a sua remuneração, tá? Porque você não pode ganhar menos do que o salário mínimo. Então, remuneração variável aqui é aquela remuneração que você ganha conforme, por vezes, a sua produtividade. Né? Então, conforme as suas vendas. Então, você tem que ganhar pelo menos o salário mínimo. Então, nunca inferior ao salário mínimo. Então, se você tirou R$ 600 de comissão e não ganha salário, a empresa tem que complementar os R$ 500 para chegar no salário mínimo. Tá? Essa é a indicação do inciso 7º. Inciso 8º. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, 13º chega em dezembro, ou pelo menos em novembro, até existe uma lei, tá, que trata disso e diz certinho quando são feitos os depósitos, tal, mas você trabalha 12 meses, mas você ganha um abono, uma gratificação equivalente à sua própria remuneração. Né? Isso aqui a gente pode até chamar de um outro nome, gratificação natalina, porque ela geralmente é paga no Natal, tá? Então, não é comum que a VUNESP trate como gratificação natalina, mas o 13º nada mais é do que isso. Você chega no Natal, isso foi criado, inclusive, como uma ideia de premiação no Natal, então a pessoa ganha um outro salário no Natal, tá? Então, o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, o aposentado também recebe o 13º, tá? Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. O que significa? Quem trabalha à noite deve ganhar mais. Quem trabalha à noite ganha mais. Né? Aqui está o adicional noturno. Professor, preciso saber valores de adicional noturno? Aqui pra gente não, tá? Se você olhar para a CLT, é um percentual. Se você olhar em alguns estatutos de servidores, será outro percentual. Então, para você não há necessidade, apenas você precisa saber que existe a ideia de você pagar a mais um valor, pagar um percentual a mais para quem está trabalhando à noite. Tá? Porque à noite, a ideia é de que a pessoa esteja à noite em casa, descansando com a família, etc. e tal. E se você está trabalhando à noite e deixando a sua casa vulnerável, você precisa realmente ganhar um valor a mais. E além disso, é claro, você está tendo um problema com a sua própria saúde, porque você não vai exatamente ter um ciclo de sono dos mais perfeitos. Tá? Então, o trabalho noturno é remunerado acima do trabalho diurno. Tá? Essa é a ideia, inciso 9. Inciso 10. Proteção do trabalho na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. O que é isso aqui? Então, olha só. Proteção do salário contra qualquer arbitrariedade. Tá? Essa é a ideia. Então, você protege o salário contra qualquer arbitrariedade. Não pode simplesmente o seu patrão chegar para você e falar assim, bom, você estava recebendo tanto e agora eu vou pagar tanto para você. Inclusive porque isso aqui dialoga com a irredutibilidade do salário. Então, por vezes, você vai olhar que a Constituição ela fala sobre o mesmo assunto, dando diversos ângulos sobre o mesmo tema. Então, você não pode reduzir e agora a Constituição está dizendo a proteção do salário na forma da lei. Então, o salário é protegido. Inclusive, uma outra coisa, a gente vai até ver isso lá na parte do... Tem um gato miando aqui, hein? Tá ouvindo o gato? Ele tá no telhado. Você tá ouvindo? Mas espero que não te incomode, tá? Olha só, quando você está no processo civil, você vai verificar que lá no processo civil existe uma ideia de que você não pode penhorar a totalidade dos salários de alguém. Tá? Então, o salário é impenhorável. Você vai ver que existe uma possibilidade de fazer essa penhora, tal, mas assim, o salário é protegido realmente. Tá? E além disso, constitui crime a sua retenção dolosa. Ou seja, reter o salário realmente é isso. Ó, não vou te entregar o seu pagamento. Então, veja, isso é crime. Tá? Então, não vou depositar para você o seu pagamento. Isso é crime. Tá? Então, essa é a ideia.
tá? Do inciso 10º. Inciso 11, participação nos lucros, direito dos empregados, hein? Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. Isso é importante, hein? Ó, desvinculada da remuneração. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Então vamos lá, coisas importantes aqui. Ó. Participação nos lucros e resultados, desvinculada da remuneração. Questão do concurso qual é? É direito do trabalhador urbano e rural, participação nos lucros ou resultados vinculada à remuneração. Não, é desvinculada, ou seja, você vai receber o seu salário normal e vai ter um mês em que você vai receber fora do seu salário, em outro olerite, em outro depósito, em outro pagamento, o valor da participação nos lucros, tá? Essa é a indicação aqui do inciso 11. E além disso, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa na forma, conforme definido em lei. Então existe uma lei que diz que se houver uma... Por exemplo, se você tiver uma previsão estatutária no próprio contrato social da empresa, pode haver a participação na gestão da empresa. Para a gente aqui isso é menos importante agora, tá? Mas o que chama atenção é a participação nos lucros ou resultados desvinculado da remuneração. E também, excepcionalmente, né, então em casos excepcionais, a participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. O que diz a lei, como está essa lei, qual é essa lei, para a gente aqui agora não é importante, tá? Isso aqui a gente já falou na parte de servidores públicos. Salário família, e até para a turma de exercícios, a gente até chegou a ver várias pegadinhas com isso aqui, né? Então, salário família pago em razão do dependente do trabalhador. Então, em razão do dependente, ou seja, por causa do dependente, do trabalhador de baixa renda. Por favor, guarde isso, porque a gente já fez lá nas turmas de exercício várias questões tratando disso. Então, o trabalhador de baixa renda tem direito ao salário família, pago em razão do dependente. Poderia até você entender aqui, em razão do número de dependentes, tá? Então você recebe lá o salário família. Você não vai receber porque você, passando no concurso, não vai ser um trabalhador de baixa renda, mas o trabalhador de baixa renda, existe toda uma normatização disso, ele tem esse direito do salário família, pago em razão do dependente, tá? Do trabalhador de baixa renda, nos termos de lei. Tá? Inciso 12 é isso. Inciso 13. Isso aqui a gente já viu também. Ó. A duração do trabalho normal, então trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Então, ó, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, compensação de jornada e redução de jornada por ACT, Acordo Coletivo de Trabalho, ou CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. Então, com a participação do sindicato, tá? Então, você pode mexer aí nessas jornadas, né? Então, por vezes, você vê pessoas querendo redução de jornada de 44 para 40 horas, você querendo a redução das horas diárias de 8 horas para 7 horas e meia, para 7 horas, enfim. Se tudo isso acontecer, precisa haver a participação do sindicato, tá? Então, compensação de jornada aqui é o banco de horas, tá? Então, você trabalhou a mais num dia, aí você no outro dia trabalha a menos. Então, você precisaria fazer isso por meio de um banco de horas. E isso só pode existir mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? 14. Jornada de 6 horas de trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, ó, 6 horas para turnos de revezamento. Salvo negociação coletiva. Aqui, você poderia até constar salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Estaria certo também, tá? Então isso é uma coisa importante para a qual eu quero chamar sua atenção aqui. Mas uma questão importante é a seguinte: turno ininterrupto de revezamento é o exemplo do meu pai. O meu pai trabalhou em fábrica e o que acontece? Ele, numa semana, ele trabalhava de manhã, entrava às 5 horas da manhã. Na outra semana ele entrava 2 horas da tarde. Na outra semana ele entrava 10 horas da noite.
Então ele estava ele estava fazendo o revezamento dos seus turnos, né? Então ele estava revezando os seus turnos. O que isso acarreta? Isso acarreta uma péssima qualidade de sono, uma péssima qualidade de convivência com a sua família, né? Então você imagine que você precisa arrumar todas as dinâmicas da casa, né, de uma casa, de uma família grande. Não era o meu caso, né, mas imagine o impacto que isso pode ter. Então a ideia qual é? A ideia é de que você faça uma restrição dos horários. Então você coloca uma jornada de 6 horas para esses turnos de revezamento, salvo, claro, negociação coletiva. Você pensa o seguinte, você pode até reduzir o salário por uma negociação coletiva. Então, pense que a negociação coletiva tem muito poder. Acordo ou convenção coletiva, isso tem muito poder. Tá? E não estou dizendo que é bom ou ruim, eu acho sempre ótima a participação dos sindicatos e o envolvimento dos sindicatos. Professor, você é de esquerda, de direita? Não, eu acho que o sindicato precisa participar. Eles são legitimamente constituídos para isso, eles devem trabalhar, devem participar disso mesmo, eu acho que tem que participar, independente de coloração partidária que se tenha. Tá? Então, mas pense nisso porque 6 horas de trabalho para turnos de revezamento, turnos ininterruptos de revezamento, salvo essa negociação coletiva que poderia, por exemplo, ampliar essas horas de 6 para 7 horas, para 8 horas. Então essa é a indicação aqui do inciso 14. Inciso 15, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então aqui, é claro, repouso semanal remunerado pode ter um outro nome, descanso semanal remunerado. Então descanso ou repouso é a mesma coisa, tá? Então semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Você sabe que hoje existe até uma lei para quem está na CLT, dando conta de que pelo menos em um domingo do mês, o trabalhador tem o direito de descansar nesse domingo. Porque imagine quem trabalha em shopping, quem trabalha no hospital, quem trabalha em farmácia e tal. Então você tem o direito de um dia folgar, um dia de folga, certo? E preferencialmente aos domingos, mas não é obrigatoriamente aos domingos. Segundo a Constituição é preferencialmente, mas a depender do tipo de trabalho, é claro que não vai ser aos domingos, vai ser em outro dia, tá? Então essa é a indicação do inciso 15. Inciso 16, remuneração do serviço extraordinário. Serviço extraordinário é hora extra, tá? Superior, no mínimo, em 50% a do normal, tá? Então isso a gente até já viu na parte do servidor público. Então se você faz 1 hora e você ganha R$20, se você fizer 1 hora extra, você vai ganhar os R$20 mais pelo menos 50%, pelo menos mais R$10. Então você vai ganhar ali R$30. Tá? Então essa é a ideia. Você ganha a própria hora e mais 50% pelo menos. Tá? Pelo menos, pode ser mais, não tem problema nenhum. 17, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, férias anuais com 1/3 a mais da remuneração. Aí, aqui você se lembra que esse 1/3 a mais, então se você ganha, por exemplo, R$1.000, então, ó, se o seu salário é R$1.000, nas férias vai ser 1.333, tá? Então é isso. Aí o cara não entende que ele está recebendo o salário adiantado, daí quando ele volta de férias, ele fica 1 mês trabalhando e não recebe salário. Aí o cara acha que a empresa está passando ele para trás, mas o cara tem que ficar ligado que quando ele recebe o que ele recebe de férias, ele não pode fechar o bar só para ele e pagar cerveja para todo mundo. Por quê? Porque isso aí é um adiantamento que você está recebendo do mês que você vai descansar. Então tem que se ligar, né? Mas fecha parênteses, né? Porque eu cansei de ver pessoas que saem de férias, fecham o bar, paga cerveja para todo mundo e depois no outro mês o cara tá quebrado, né? Porque o cara não entendeu que ele tá recebendo o salário dele adiantado em 1 mês, né? Para ele descansar e poder usufruir do salário dele. Mas fecha parênteses, tá? Então, férias, gozo de férias anuais, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, esse 1/3 a mais a gente chama de terço de férias ou terço constitucional. Tá? Então, você poderia chamar assim também. 17, licença à gestante, né? Aqui licença gestante a gente
poderia chamar de licença maternidade, também não estaria errado, tá? Sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Segundo a Constituição, é 120 dias, mas é claro que você sabe que existem leis hoje que colocam até 180. Isso não vai cair no seu concurso. Para fins do seu concurso, licença maternidade ou licença gestante, com duração de 120 dias. Ponto. Licença paternidade, nos termos fixados em lei. Então, em cada lei, por exemplo, a CLT tem lá uma previsão, se você olhar no Estatuto do Servidor tem outra, então licença paternidade, a Constituição não dá o prazo da licença paternidade. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos de lei. Então, proteção ao mercado de trabalho da mulher, importantíssimo, relevantíssimo, né, para que você realmente estimule que a mulher possa ocupar todos os locais de trabalho que ela quiser, né? Essa é a ideia, e isso deve ser protegido, sim, pela Constituição. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Ó, aviso prévio não é aviso breve, tá? É aviso prévio. É uma comunicação que uma das partes dá para a outra parte de que não continuará o contrato de trabalho. Então pode ser que seja um empregado, então o empregado quer sair. Então ele dá um aviso prévio dizendo, olha, empregador, patrão, daqui a 30 dias eu vou sair, tá? Então vai procurando outra pessoa aí. Então isso é o empregado quem faz. Ou então o empregador, o patrão diz para o empregado o seguinte, ó, fulano, a gente não vai precisar mais de você, a gente não vai querer mais que você continue trabalhando aqui e a gente vai te dar um prazo, aí estamos te avisando com 30 dias de antecedência. Então daqui a 30 dias o seu contrato vai se encerrar, tá? Então essa é a ideia. Então um aviso prévio com no mínimo 30 dias. Então é proporcional ao tempo de serviço, tá? Ele deve ser proporcional. Então, se você tem um tempo de casa maior, o seu aviso prévio pode ser maior, tá? Isso, existe até uma lei hoje que trata disso, tá? Mas a gente não precisa entrar nesses meandros aqui. O importante é que seja de no mínimo 30 dias. Essa é a indicação da Constituição. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Também interessante, redução dos riscos, né? Então, máscara, luva, capacete, tudo isso é direito do trabalhador, ele tem o direito de ter reduzidos esses riscos relacionados à saúde, higiene e segurança, tranquilo. Adicional de remuneração então um adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas, então aqui a gente teria adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e adicional de penosidade, que nem existe, tá? A lei não criou isso, tá? Então a lei só criou, a CLT, por exemplo, tem adicional de insalubridade e periculosidade, tá? Mas esse é o ponto que eu quero aqui chamar a sua atenção. Existe também esse adicional de penosidade, tá? No Estatuto do Servidor Público Federal, existe lá uma indicação de um adicional de penosidade para a pessoa que trabalha na área de fronteira, tá? Mas para a CLT, por exemplo, não existe essa ideia, tá? Então, adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade. Aposentadoria também é um direito do trabalhador, beleza, tranquilo. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Então, veja, o fato de um governo, por exemplo, construir creches, ele não está construindo a creche somente para as crianças. É claro que é para as crianças, né? A pré-escola é para as crianças, mas é um direito do trabalhador. Então veja só, o trabalhador tem o direito de poder sair de casa para trabalhar, o trabalhador e a trabalhadora, principalmente, né? Tem o direito de sair de casa para trabalhar e tem o direito de ter essa assistência gratuita aos seus filhos, para que elas não tenham que pagar alguém para ficar olhando os seus filhos para elas saírem para trabalhar. Isso é uma obrigação do Estado, tá? Então isso é um ponto que realmente para a gente é muito, muito relevante. Então assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade. Questão do concurso está aqui, né? Porque por vezes pode colocar aqui até os 7 anos, até os 4 anos, até os 6 anos, tá? Então, e é em creches e pré-escolas, tá? Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, também é um direito dos trabalhadores. Falei sobre os sindicatos e digo que é um direito esse reconhecimento, por quê? Porque você dá autonomia às organizações
de pessoas que trabalham e querem participar dos sindicatos e querem fazer as negociações. Então existe o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. Tá?